Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico e, continuando refutando os protestantes, que as pérolas hoje estão muito show de bola, protestantezinho, me bota isso aqui, fato, se o senhor não é filho de Davi, ele cita lá, se o senhor não é filho de Davi, não é filho da sua descendência. Logo não é filho de Maria, nem de homem nenhum. E ele botou lá Hebreus capítulo 7, versículo 3. Se Davi, pois, lhe chama de senhor, como é que é filho? Ainda cita Mateus 22, 45, e ele ainda bota que ele é um missionário, fulano de tal. Quer dizer, na verdade ele é um miccionário, na verdade da palavra de Deus. Então, gente, como eu falo, como hoje está naquelas pérolas que já foram refutadas, está aqui na descrição, meu amigo Cris Macabeus e o Fernando Nascimento já refutaram isso no dia 14 de setembro ou 17, no mês de setembro, tá? Em 2014, eu acho. Então já deve ter uns 2 anos que eles refutaram isso. Então o que acontece, É como eu falo, o protestante ele lê um versículo e faz toda uma igreja em cima, em cima dele mesmo. Então, o que Mateus está querendo dizer ali? Jesus está perguntando aos fariseus como é que ele pode ser descendente de Davi se ele é o Senhor, se ele existia antes de Davi. E os fariseus, assim como os protestantes, não sabem responder. É a mesma pergunta que os protestantes fazem para os católicos. Como é que Maria pode ser mãe de Deus se Jesus existia antes dela? É que os protestantes e os fariseus eles não conseguem entender que em Jesus tem 2 naturezas, uma humana e outra divina. Senão São Paulo estaria pecando dizendo que Jesus é descendente de Davi quanto à carne. E no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o próprio Jesus fala que ele é descendente de Davi. Então o cara ele não sabe o que ele lê, entendeu? E monta um monte de firula. Gente do céu, é o ó. O que Jesus está perguntando aqui para os fariseus é o que a gente pergunta para os protestantes e eles também não sabem responder. Mas nós católicos que somos cheios do Espírito Santo sabemos. Porque a Bíblia fala que só quem é repleto do Espírito Santo sabe responder isso. Mas, vamos lá, ao Hebreus capítulo 7, versículo 3. Olha como é que o cara é analfabeto de Bíblia. Primeiro, o texto, se ele ler, fala de quem? De Melquisedeque. Melquisedeque é que não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ora, se o missionário não sabe quem é a mãe de Jesus, é um problema muito sério dele. Entendeu? Agora, qual é a semelhança, tá? Presta atenção. Então, vamos lá. Primeiro, ele está falando de Melquisedeque, que é um personagem misterioso, sem informação de família e parentesco. Depois o texto diz, sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ora, a semelhança é no sacerdócio e não na genealogia. Isso é português básico, gente. Então, o que acontece? O texto compara Melquisedeque com Jesus a respeito do sacerdócio eterno. Ora, porque se você comparasse realmente isso, se fosse questão de genealogia, é só abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, esse pessoal de Bíblia não sabe nada, não lê nada. A única coisa que ele sabe é o meia dúzia de versículo. Cada vez se reduz menos, e monta as teorias mais loucas, como se a Bíblia fosse um livro separado. É impressionante isso. Então, gente, é aquela coisa, o cara não sabe ler, E eu acho engraçado o seguinte, esses mesmos caras que dizem que Jesus não tem genealogia, que não tem pai e não tem mãe, aí fala que Jesus tem irmãos. Olha que legal, que coisa básica, que coisa louca. Por isso que eu falo, para ser protestante, não precisa ter coerência, é só protestar, é só falar besteira. Entendeu? Pelo amor de Deus.
Fica aqui meu agradecimento ao Cris Macabeus e ao Fernando Nascimento, né? Que fizeram esse vídeo maravilhoso, né? Lá no site deles, vão lá, que o Cris Macabeus arrebenta com esse cara, né? Muito. Né? Nem é esse cara, é um outro cara que tá pregando na praça. Entendeu? E eu fico assim, Jesus, como é que pode? Como é que pode um treco desse?